não tirem carboidrato do cérebro de vocês. Organizem. Qual é o nutriente que o cérebro usa para produzir energia? Eles falam glicose. E que mais? Quais outros nutrientes que o cérebro precisa? Pronto, aí tem um silêncio. Ninguém fala mais nada. Porque a demanda, né, a necessidade metabólica do cérebro ainda é um mistério para muita gente. E isso ainda bem que está vindo à tona. Então, esse gráfico mostra, ó, aqui em azul, tá? Esse primeiro é um cérebro de um indivíduo jovem e saudável. Então, mais de 90% da energia que o cérebro usa, do nutriente que o cérebro usa para produzir energia, vem na glicose. Então, a glicose atravessa a barreira hematoencefálica, entra no neurônio, entra nos astrócitos, na micróglia, e lá, nas mitocôndrias, vai gerar ATP, energia. Então, o cérebro é um grande consumidor de glicose e um grande consumidor de oxigênio, porque vai pegar a glicose e produzir energia. Então, hoje, a gente precisa, né, tendo em vista que o cérebro usa muita glicose, como eu organizo o carboidrato ao longo do meu dia para garantir esse suprimento de glicose? Que não vai faltar. Isso. E também não pode sobrar. Porque se chegar açúcar demais, é ruim, estresse oxidativo, glicação, inflama, o organismo não gosta. Então, eu preciso distribuir o carboidrato ao longo do dia. E, por exemplo, eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar. Aonde eu vou exercer, né, onde eu vou ter uma demanda cognitiva, o cérebro vai gastar energia para pensar, raciocinar, lembrar. E essa energia, ela vem dos nutrientes que a gente consumiu. Então, eu sou a favor de vou trabalhar, vou pensar, eu vou consumir carboidrato naquela refeição. Entendi. E se eu ficar 5 horas ali trabalhando, pensando, uma refeiçãozinha intermediária para manter a glicemia estável. Né? Os estudos, eles mostram, a hora que começa a diminuir a glicose do cérebro, isso pode já ser perceptível uma queda do declínio, uma redução da capacidade funcional do cérebro naquele momento. E aí fala, mas os corpos cetônicos, né? Os corpos cetônicos que o organismo produz em jejum não são utilizados pelo cérebro também? São, graças a Deus, são maravilhosos. Só que eles contribuem com um percentual menor, que é essa barrinha laranja. Então, num cérebro saudável e jovem, 95% da energia vem da glicose e 5% vem dos corpos cetônicos. Excelente. A gente produz corpos cetônicos quando faz uma restrição calórica, no jejum noturno. Jejum noturno, exatamente. O cérebro usa. E aí, já em indivíduos já com mais idade, mais cognitivamente saudáveis, perceba que a capacidade de pegar a glicose e gerar energia cai. Então, o cérebro, com o processo de envelhecimento, ele vai reduzindo a capacidade de pegar a glicose e produzir energia. Isso se deve a uma série de fatores, inclusive ao próprio declínio hormonal. O estrogênio, ele é um hormônio que também regula a utilização de glicose pelo cérebro. E aí você se pergunta, nossa, e agora então o que vai acontecer, né? Estou mais velha, quer dizer que o meu cérebro vai decair de qualquer maneira. Vai puxar o freio de mão? Não, aí a gente costuma dizer que eu tenho que otimizar a capacidade de utilização de glicose pelo cérebro, melhorar a ação da insulina, melhorar a função da mitocôndria. As enzimas que usam glicose para produzir energia dependem de complexo B, então estimular a função dessas enzimas. E, obviamente, eu posso pensar num combustível adicional. E aí eu quero... E tem que trabalhar junto aí com um profissional que regule a parte hormonal também. Isso. Né? Mais um a se somar aí. Exatamente. Um endocrinologista para colocar os hormônios dentro do nível fisiológico para aquela pessoa, enfim, dentro do que ela pode fazer. Exatamente. Então, o cérebro, ele é um órgão que tem receptores para hormônios, enfim, ele depende muito da função hormonal. E aí eu me preocupo, a mulher entrou na menopausa. Não está com fogachos, você não está com sintomas, aqueles clássicos da menopausa. Não precisa ter. Não precisa, você está bem. Mas não precisa ter. Os sintomas, quando está dando sintoma, querida, já está 1 ano destruindo tudo. Exatamente. E não é porque ela entrou na menopausa e não teve fogachos que o hormônio, em algum lugar, não está fazendo a sua falta. Então, eu acho que é claro que tem que ter um ótimo profissional, é uma alquimia você fazer uma organização dos níveis hormonais. Principalmente na mulher. Isso. Menopausa. Isso. Mas se é uma possibilidade, se com um bom profissional, eu acho que é válido, inclusive para o sistema nervoso central. Que os hormônios, né? Com certeza. Quem está na menopausa sente. Um médico, um colega, o André Vinícius, doutor André Vinícius,
deu show Maravilhoso. nisso, em termos de menopausa. Eu acho que é o cara que mais entende de menopausa, né? Vou me candidatar a ser... Eu já quero Alô. o telefone dele. Ah, te dou! Não tem problema. Doutor André, vou mandar um Não, WhatsApp. Pode mandar, Muito vale bom, a pena. uma parceria Eu já me ótima. candidatei a ele reformular minha menopausa, Aham. né? Depois vou me candidatar a você reformular minha homocisteína, que eu tomo de tudo e ela não baixa como deveria. Vamos fazer o seu Vamos. slide aqui na hora que você Vamos, com trazer depois. certeza. Será um prazer ser case. Não, Henrique? Ó, Eu não estava com sofrida. 30, o meu 14 já me incomoda muito, entendeu? Pois é. Vamos lá. Ah, não, tem aqui. E isso, e aqui, ó, aqui tem Pessoas com declínio cognitivo Com declínio e em quarto lugar com Alzheimer. Aham. já aqui. Uma das coisas que o declínio cognitivo, o envelhecimento do cérebro, né, e o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma das coisas que ele faz é diminuir a capacidade de utilização de glicose como Com fonte de certeza. energia. Porque altera a ação da insulina, altera o metabolismo mitocondrial, altera a sensibilidade à insulina, até mesmo a insulina atravessar a barreira hematoencefálica, a glicose atravessar a barreira hematoencefálica. Isso fica mais difícil quando o indivíduo tem Alzheimer. E aí eu tenho que pensar, se a glicose não está sendo usada como fonte de energia, o que eu vou fazer? Então, hoje a gente faz alguns protocolos com suplementação de corpos na verdade, TCM, ácidos graxos de cadeia curta, cadeia média, TCM. TCM. Então, a triglicerídeos de cadeia média ou os próprios ácidos graxos de cadeia média, né, C8, C10, que alguns estudos mostram que vão, né, ao serem convertidos a corpos cetônicos, Vão melhorar. o cérebro utiliza os corpos cetônicos para a produção de ATP. Então, melhoram a oferta energética no cérebro, trazendo um resultado positivo sobre parâmetros cognitivos. Tem a ver com óleo de coco isso. Isso, tem. O óleo de coco, uma parte do óleo de coco é justamente formada por ácidos graxos de cadeia média. Exatamente, TCM. Isso, exatamente. Então, agora tem que ser bem utilizado, a Com dosagem certeza. correta. E não é uma substituição. A Daniele falou que corpos cetônicos são interessantes para o cérebro, então agora eu vou fazer dieta cetogênica. Eu vou tirar todo o carboidrato e vou colocar só gordura boa. Eu não estou falando de substituição, eu estou falando de soma. Exatamente. É o carboidrato mais os corpos cetônicos. E a gente não precisa necessariamente não comer carboidrato para produzir corpos cetônicos, né? Algumas estratégias na dieta, inclusive o próprio jejum noturno, a gente pode otimizar essa produção com algumas estratégias. Então, não tirem carboidrato do cérebro de vocês. Organizem. E se precisar de um combustível extra, com o nutricionista, dá para fazer um protocolo bonitinho para jogar uns corpos cetônicos aí, ó. Perfeito. Mas E fica bom. Perfeito.